Olá, você acompanha a partir de agora os trabalhos das TVs legislativas de norte a sul do país. São informações e reportagens especiais produzidas no Congresso Nacional, nas Assembleias Estaduais e nas câmaras municipais. Começa agora o Parlamento Brasil. Com o rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, em janeiro do ano passado, 11 milhões de metros cúbicos de rejeitos passaram por cima de áreas de Mata Atlântica e contaminaram diversos rios. Nesta reportagem da TV Assembleia de Minas Gerais, você vai ver os impactos ambientais da tragédia. O mar de lama que se formou com o rompimento da barragem da mineradora Vale em Brumadinho matou 272 pessoas. Como se não bastasse a tragédia humana, o crime causou danos incalculáveis ao meio ambiente. 11 milhões de metros cúbicos de rejeitos passaram por cima de áreas de Mata Atlântica e caíram em cursos d'água. Foram perdidos 269 hectares de florestas nativas. Ficou claro que aquele rompimento ele realmente esterilizou e destruiu um grande trecho dessa área intacta, o que significa que ali houve perdas ambientais de imediato, tanto na flora quanto na fauna. Eu acredito que ainda não houve uma quantificação do valor perdido, então se a gente fosse pôr em números, o que é que significa a perda daquela quantidade de Mata Atlântica na produção de oxigênio, na qualidade do ar. Aquilo de imediato rompimento soterrou e cimentou o leito do rio. Não se tem como ter qualidade ambiental nesse rio tão cedo. A Vale afirma que os rejeitos são inertes e não causam mal à saúde. Mas no caminho da lama estava a parte industrial da mineradora, onde eram utilizados produtos químicos considerados tóxicos. Esse é o córrego Ferro-Carvão. Ele foi o mais atingido com o desastre. 8 milhões de metros cúbicos de rejeitos de minério estão no leito dele. Essa aqui é uma parte das obras que a Vale teve que fazer para minimizar os impactos ambientais. Essa estrutura tem o objetivo de reter os rejeitos para que eles não cheguem até o rio Paraopeba. Mas nos períodos chuvosos, a estrutura não está dando conta não. A gente pode ver que a água está passando por cima da barragem com lama. Os 48 municípios fazem parte da bacia do Paraopeba. Um ano depois do desastre, a população ainda sente os efeitos no dia a dia. Essa é uma das estações de captação de água da Copasa aqui no rio Paraopeba. Há cerca de um ano, desde o rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, os trabalhos aqui foram interrompidos. Os órgãos ambientais, entre eles a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, proibiram o consumo dessa água para qualquer fim, seja ele irrigação, consumo humano de animais e a pesca. Os metais pesados, eles vão para o fundo do rio e, de acordo com órgãos que fizeram análise, né? Então foi muito comprometida, né, a ictiofauna do rio. O que aconteceu foi uma preocupação muito grande, né, de toda a população dessa região. Depois, percorremos cerca de 30 quilômetros para chegar ao Ribeirão do Cedro, que está salvando a região da seca. Logo após o rompimento da barragem B1 em Brumadinho, a Copasa voltou, né, a operar esse sistema antigo e aqui hoje é que é feito a captação da água. Só que no período, né, da estiagem e pelas pressões que já tem no Ribeirão do Cedro, ele não consegue uma vazão para atender as populações. Poços artesianos também são utilizados para dar conta da demanda, principalmente no período de seca. O trabalho de recuperação feito pela Vale precisa seguir o cronograma acertado com as autoridades. Caso contrário, os efeitos poderão ser sentidos em toda a região metropolitana de Belo Horizonte. Com a interrupção do Paraopeba, o abastecimento passou a ser feito com o sistema Rio das Velhas exclusivamente e com algumas reservações já existentes. Se houver qualquer atraso nesse cronograma, Belo Horizonte, região metropolitana, corre o risco de ter que passar por um racionamento de água.
O Ministério Público Estadual pediu o bloqueio de 50 bilhões de reais da Vale para reparação de danos ambientais. O MP contratou uma auditoria externa para avaliar os danos ambientais decorrentes do rompimento da barragem. Relatórios parciais são apresentados todos os meses à Força Tarefa, mas ainda não é possível ter a dimensão exata dos estragos causados ao meio ambiente e à saúde dos seres humanos. Agora o nosso trabalho é de fazer esse diagnóstico global, né? De como era o meio ambiente antes do rompimento, como ele ficou, o que é possível recuperar e exigir da Vale essa recuperação. Esse ano de 2020 nós temos o objetivo aí de impulsionar e acelerar essas medidas de reparação e continuar com esse acompanhamento par e passo de todas as ações implementadas pela Vale em Brumadinho. Eu duvido que a gente vá ter um processo de recuperação que realmente faça jus ao tamanho das perdas que teve. Eu não posso cogitar tempo. Para mim, assim, é um grande ponto de interrogação e eu duvido que vá ter uma recuperação naquele território enquanto continuar nessa lógica. A própria Vale, tratando da recuperação, sem possibilidade de controle social, porque não existe informação, sem contemplar a participação daqueles que poderiam estar contribuindo de uma forma realmente desvinculada dos interesses econômicos, então as perspectivas de recuperação são mínimas. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, foi ouvido pela Comissão de Educação do Senado. Ele falou sobre programas do governo federal e também sobre os problemas da edição do Enem do ano passado. A reunião foi marcada por protestos. Veja como foi na reportagem da TV Senado. Abraham Weintraub disse que ele próprio detectou os problemas no Enem ao questionar alunos pelo Twitter. Ele explicou que o erro aconteceu na gráfica na hora da impressão e que todas as quase 4 milhões de provas foram recorrigidas, e não apenas as dos 5.100 estudantes prejudicados. O ministro minimizou os problemas deste ano em comparação aos anos anteriores e disse que o Enem foi alvo de fake news. São várias matérias, né? Em maior ou menor grau você tem uma maldade da imprensa, você tem distorção, então aluno diz ter sido aprovado no SISU em curso que não escolheu. Eu vou deixar esse material aqui, depois vocês verifiquem, mas assim, não é novidade para ninguém que a imprensa tem má vontade. Não a imprensa como um todo, mas duas famílias, principalmente, que controlam 70% da mídia. É importante aqui a gente atualizar os dados. O número de redações corrigidas, pedido de recorreção com erros neste Enem, foi de 5.974 provas. No Enem de 2012 foi de 129. Eu acho que os números estão errados, senador. Pelo que eu vi aqui, é zero, né? Eu acho que o senhor está com o número equivocado. Então é zero, nenhuma. Problemas passados... São dados do MEC. 2011, porque eu vou começar 2011 porque o senhor já era senador. Que eu saiba, o senhor não falou nada na época. Presidente, questão de ordem. O convidado tem que se comportar com urbanidade para com as senhoras senadoras e senadores. Weintraub fez um balanço das atividades do Ministério e enumerou prioridades, como as escolas cívico-militares, a ampliação de creches e o programa de alfabetização Conta Pra Mim. Os senadores cobraram do ministro mais diálogo sobre as propostas que tramitam na Câmara e no Senado que tratam do Fundeb. O fundo que financia a educação básica no Brasil termina este ano, mas o ministro reafirmou que vai enviar uma nova proposta ao Congresso Nacional. Nós temos um consenso no Brasil e seria muito bom, muito tranquilo para toda a sociedade a gente conversar, dialogar, né, chegarmos a um consenso ao invés do MEC mandar uma nova proposta. Vossa Senhoria disse aqui que todas as propostas hoje em tramitação aqui no Congresso Nacional sobre a permanência do Fundeb têm ruídos. Ouvi bem? Pergunto ao senhor, não seria melhor apontar e eliminar os ruídos numa discussão ampla do que trazer uma nova proposta do Executivo e começar tudo do zero? Quero parabenizá-lo pelo trabalho feito e, em menos de um ano, dizer que o senhor tinha que ter feito. Cobraram de Vossa Excelência um trabalho, o senhor não tem nem um ano que tomou posse. Então,
pelo amor de Deus, haja paciência. Eu estou envergonhada hoje aqui com o que eu ouvi. Sua Excelência tomou posse no MEC em abril. E essa é a 9ª vez que o ministro da Educação, Abraham Weintraub, vem ao Congresso Nacional, o que mostra a sua disposição para o diálogo, para o debate, para as explicações, para poder trazer as informações para que as políticas públicas que são implementadas por Vossa Excelência possam ser bem acompanhadas pelo Congresso Nacional. O final da reunião foi marcado por protestos de movimentos estudantis. Saia pela porta da frente, ou senão vamos tirar pela porta dos fundos. Pede pra sair, Weintraub. Pede pra sair porque tu está destruindo a educação. A Câmara dos Deputados está analisando 2 projetos de lei relacionados ao universo do veganismo e do vegetarianismo. Saiba mais na reportagem da TV Câmara. O vegetariano estrito é aquela pessoa que não come carne, ovos, leite e nenhum produto de origem animal. Existem outras classificações do vegetarianismo, como, por exemplo, o ovo-lacto-vegetariano, que não come carne, mas consome ovos e leite. Já o vegano tem restrições que vão muito além da alimentação. A prática vegana consiste em eliminar toda e qualquer forma de utilização de animais para vestuário, produtos em geral, trabalho, lazer e comércio. Por exemplo, um vegano não consome um shampoo que foi testado em animais, não usa jaqueta, sapato ou cinto de couro natural e não frequenta eventos que promovam a diversão por meio do sofrimento de animais. Essa empresária do ramo vegano defende a prática. Nós chegamos num momento crucial aqui no planeta, né? Que realmente a gente precisa estar atento para poder cuidar da nossa saúde de uma forma que a gente possa mantê-la. Eu vejo que tem isso, né? Tem essa questão e tem um movimento também buscando, né, uma preservação do meio ambiente, da vida, de um modo geral. O nutricionista Guilherme Falcão diz que há um mito quanto ao consumo de proteínas. Ele garante que a maioria das pessoas consome muito mais carne do que o recomendado, o que pode causar mais prejuízos do que benefícios. Ele acredita que, na média, os veganos são mais saudáveis do que as demais pessoas. A dieta vegana, a gente observa, na verdade, mais benefícios do que malefícios. Então, se porventura a pessoa tiver alguma deficiência, sei lá, de ferro ou B12, ela consegue suplementar, né? Em um trimestre, sendo corretamente suplementada e corrigida a alimentação, ela volta, né, perfeitamente ao seu estado de saúde. Agora, uma pessoa com uma dieta onívora, consumindo exageradamente alimentos processados, industrializados e exagero de proteína animal, causa malefícios à saúde que não tem, por exemplo, cura. Diabetes tipo 2, hipertensão, câncer, Alzheimer, isso não tem cura. Mas esses posicionamentos não são uma unanimidade. Especialistas dizem que a dieta vegana, especialmente para crianças, pode significar uma redução na oferta de nutrientes, como ferro, ômega 3, zinco, cálcio, proteínas, vitamina B12 e vitamina D, e que, por isso, veganos devem fazer exames pelo menos uma vez por ano. Aqui na Câmara, os deputados estão analisando um projeto de lei que concede desconto de 25% em tributos federais para empresas que atuem exclusivamente no ramo vegano. O autor é o deputado Célio Studart. A partir do momento que uma empresa caminha para o ramo do veganismo, ela tem um custo muito mais elevado. Por exemplo, no ramo alimentar, ela tem um custo maior de logística, de criatividade, de criação, para adaptar aqueles alimentos a uma forma que contraria e que rompe com a tradição alimentar que nós temos desde criança. Então, realmente, essas empresas precisam desse fomento e precisam ter uma atenção especial do poder público. Já um novo projeto que tramita na Câmara quer impor novas regras para a nomenclatura usada no mundo vegano. O deputado Nelson Barbudo quer proibir a utilização de termos tradicionalmente ligados à proteína animal em produtos de origem vegetal. A palavra carne, assim como seus derivados, como bife, hambúrguer, filé e bacon, ficam reservados para uso em produtos de origem animal. Eles querem transformar
o nosso produto na nomenclatura do deles. Nada contra o pessoal. Quem não quer comer carne, não precisa comer carne, mas também não se utilizem do nosso produto para fazer o merchandising do deles. Eu só quero separar, cada caso é um caso. Proteína vegetal é uma coisa, proteína animal é outra. No quadro Vitrine de hoje, você vai conhecer a história das gêmeas Yara e Iaci. Elas deixaram o Maranhão para conquistar as passarelas do mundo inteiro. E agora, as modelos querem ser reconhecidas também pela sua identidade negra. Confira na reportagem da TV Assembleia do Maranhão. Do Maranhão para o mundo da moda. As gêmeas Yara e Iaci vem conquistando cada vez mais espaço nesse universo que dita tendências, estilo e comportamento. Uma carreira recente, mas que já rendeu até capa de revista de uma das principais publicações de moda no país. Foi importante no sentido que nos deu maior visibilidade e depois disso melhorou bastante essa questão de demanda de trabalho. Hoje elas fazem parte do cast de uma das maiores agências de modelo do mundo. Mas não é só a beleza dessas maranhenses que nasceram em São Luís que chama a atenção do público. Descendentes de quilombolas, elas querem ser reconhecidas pelo que são. Mulheres, negras, com raízes e identidade cultural. Algo que até bem pouco tempo atrás não era comum no universo da moda. Nas revistas, de moda, quando a gente via na nossa adolescência e infância, a maioria das modelos não eram modelos negras. Então, essa questão da gente não se ver, não se enxergar, se sentir anulada. E fez com que a gente deixasse tudo isso de lado. Só que nos últimos anos, a gente tem notado essa mudança, principalmente nos meios de comunicação, A gente vê mais mulheres negras protagonistas. O contato da Iaci e da Yara com a moda começou bem antes do que a ida delas para São Paulo. Na verdade, a inspiração veio de casa. Dona Santana, agente penitenciária, costureira nas horas vagas, mãe em todos os momentos. Eu fazia muitas roupas para elas, entendeu? De vários modelos. E assim eu segui a vida. E gosto muito da minha profissão de costureira. Só que por motivo de alguns problemas de saúde, eu sou impedida de dar continuação. Mas eu tenho, assim, o desejo e um projeto de criar uma grife com o nome artístico delas, entendeu? E dar continuidade. Eu sempre fui e sou uma mãe muito incentivadora. Tudo que elas desejam fazer, eu dou o maior força. É a nossa fonte principal de inspiração, porque ela praticamente ela criou a gente sozinha e também a dedicação, além do trabalho dela como funcionária pública, ela complementava a renda trabalhando como costureira e a gente ajudando ela a cortar os moldes de revista nas finalizações das roupas. Então a gente tinha esse contato inicial que foi através dessa arte dela, de costurar. Mas a primeira lição que as filhas receberam teve a ver com o estudo. A gente teve essa questão de ser uma das primeiras gerações da família a entrar numa faculdade. Então, o papel da educação foi muito importante. Ela nos educou para para nós sermos mulheres independentes. Então, uma das coisas que ela falava para a gente, vocês têm que falar bem, vocês têm que estudar, vocês têm que ser mais do que eu. Nossa mãe, ela não tem curso superior, então tinha aquela missão de que nada vai colocar à prova o conhecimento de vocês, porque vocês são negras, então vocês têm que superar tudo isso. Conselhos que valeram a pena. A Yara se formou em Ciências da Computação, enquanto a Iaci virou nutricionista. Só recentemente, elas decidiram largar tudo
para tentar a sorte como modelo. Escolha difícil, principalmente por conta da idade, considerada avançada para a profissão. No início, ficou aquela... parecia meio loucura tudo isso, mas era um desejo que a gente tinha e que ficou por muito tempo esquecido, e a gente seguiu pelo caminho de estudar, se formar. Depois dos 30 anos, a gente foi tentar carreira de modelo. Então, por que não a gente não pode tentar? E também porque a gente também não pode tentar contribuir para que mais pessoas se vejam como potenciais consumidores ou pessoas que podem sim ter uma carreira de sucesso no que elas fazem, independente da cor, né? A cor não vai ser um fator limitante. E não vai mesmo. Não para essas maranhenses que decidiram fazer de cada ensaio publicado uma inspiração para muita gente. Na verdade, isso se tornou uma missão para a gente, né? Um propósito, né, da nossa carreira. Então, e justamente de a gente ficar inquieto de não colocar essas questões, porque são coisas que a gente vive. Então, nada mais coerente, né, a gente mostrar o que é real, né? Se mostrar como pessoas reais, né? E inspirar outras pessoas a se enxergarem isso, né? Que são pessoas reais que estão ali na revista, e eu também tenho um pouco disso, e essa pessoa, né, tá falando também das minhas questões. Ficamos por aqui. Você pode rever este ou outro programa no site da TV Senado, senado.leg.br/TV, ou em nosso canal no YouTube, youtube.com/TV Senado. Muito obrigado pela companhia. Eu espero você no próximo Parlamento Brasil. Até lá!